Hoje eu vou falar um pouco sobre as figuras de linguagem. Eu vou falar sobre 5 e para cada uma delas eu vou dar um exemplo. Eu vou falar sobre a metonímia, comparação, metáfora, eufemismo e sinestesia. A metonímia, ela é a parte pelo todo. Exemplo, comeu o prato. Ou um exemplo bem clássico em relação à leitura. Vou ler Machado de Assis ao invés de vou ler o livro de Machado de Assis. A metáfora, ela evidencia sentido de proximidade ou similaridade. Exemplo, você tem uma pedra dentro do peito. Eufemismo evidencia a relação de suavidade. Exemplo, ele estava doente e bateu as botas. A sinestesia evidencia a relação de sentidos e sensações humanas. Exemplo, tinha os olhos bem pretos, quentes e secos. E a comparação, ela apresenta os elementos comparativos, como, tal, qual, exemplo. Maria é bonita como uma flor. Oi, gente, aqui é a Milena Vitalino e eu tô aqui hoje para falar sobre as figuras de linguagem, mais um tópico do nosso assunto de comunicação e linguagem. Hoje eu vou falar sobre 6 figuras: prosopopeia, pleonasmo, hipérbole, ironia, paradoxo e antítese, tá? A gente vai falar sobre cada uma, citar alguns exemplos, então vamos lá. Começando pela prosopopeia. Prosopopeia é quando a gente atribui características humanas a seres inanimados, que seriam animais, objetos, enfim. O principal exemplo são as tirinhas. Por exemplo, a tirinha do Garfield, que sempre tem ele pensando alguma coisa, falando alguma coisa. O pensar e o falar são ações humanas. Então, isso seria um exemplo de personificação. Aquela música O Sol e a Lua, que fala assim, ó, o Sol pediu a Lua em casamento. Essa coisa do Sol pedir a Lua em casamento, pedir em casamento, é uma atitude, uma ação humana. Então, esses são alguns exemplos de personificação, quando a gente atribui atitudes, ações humanas a objetos, a animais, que seriam seres inanimados. Além da prosopopeia, que inclusive também é chamada de personificação, a gente tem o pleonasmo. O pleonasmo é quando ocorre a redundância de uma expressão. É quando é exposta uma ideia desnecessária, uma expressão desnecessária. Como assim? Quando a gente fala certeza absoluta. Se é uma certeza, já é absoluta. Quando a gente fala, eu subi lá para cima. Se você sobe, você só sobe para cima. Quando a gente fala o mar salgado. Quando a gente fala de mar, a gente já deduz que o mar é salgado, porque a água do mar é salgada. Então, o pleonasmo são expressões redundantes, sabe? Que a gente não precisaria dizer. Só que assim, é muito importante saber que tem o pleonasmo, que é muito comum na nossa linguagem cotidiana, tipo subir lá para cima e descer para baixo, mas tem o pleonasmo na literatura, que é muito utilizado por muitos autores para enfatizar tal ideia. Então é um recurso linguístico utilizado por muitos autores de diversas obras. Além dessas duas figuras de linguagem, a gente tem a hipérbole. A hipérbole é o exagero, quando a gente fala morri de rir, escrevi até minha mão cair, sabe? Quando a gente exagera mesmo, e é um recurso muito utilizado por nós também no dia a dia, isso seria a hipérbole, o exagero de ideias. E aí a gente tem também a ironia, que é quando a gente fala alguma coisa, só que a gente não fala. A gente fala com outro sentido. Por exemplo, uma pessoa chegou atrasada na festa e a gente fala, nossa, chegou cedo, sabe? É muito importante que vocês apliquem as figuras de linguagem ao dia a dia de vocês, porque muitas dessas figuras a gente utiliza no nosso cotidiano. Então é muito importante que vocês façam isso. E aí, por último, que eu deixei por último porque é bom a gente comparar elas, é o paradoxo e a antítese. A antítese, ela é a oposição de palavras. Então, quando você pegar um texto e tiver lá luz e escuridão, noite e dia, sim ou não, que tipo, você bate o olho, você lê aquilo e já percebe que são ideias, palavras opostas, isso é antítese. O paradoxo, ele já é uma oposição mais elaborada. Enquanto a antítese é a oposição de palavras que você percebe rapidamente e facilmente, o paradoxo é a oposição de ideias. Então você tem que interpretar, analisar, sabe? Você não percebe tão rápido como luz e escuridão, noite e dia. O exemplo mais clássico de paradoxo seria aquele poema
de Camões, que fala: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, e assim vai. Então, assim, se você analisar o poema e interpretar, você vai perceber que tem ideias opostas. Amor é fogo que arde sem se ver, sabe? Você percebe as ideias opostas. Então, a antítese, ela é a oposição de palavras, é um negócio que você pega rapidão, e já o paradoxo, ele é uma ideia, uma oposição de ideias, que você tem que ler, reler e interpretar. Então essas são as figuras de linguagem que eu ia falar hoje, e até mais.